Graça e paz, amadas, tudo bem? Keila Rezende com vocês mais uma vez. Agora estamos estudando o livro de Tessalonicense, um livro muito interessante. Se você ainda não assistiu o capítulo 1 e a introdução que a Aline fez com a gente, volte no nosso canal, assista esses capítulos anteriores e volte aqui no capítulo 2, que é esse capítulo que eu vou compartilhar com vocês. É um capítulo muito interessante, que Paulo fala sobre as lutas e as tribulações que ele já passou. Ele compartilha com a gente o que ele já passou para poder pregar o evangelho. Só que ele fala muito da felicidade dele. Paulo era um homem feliz, feliz por tudo que ele passava, por tudo que ele passou. Ele ainda diz que pregar o evangelho para ele é a maior alegria, principalmente quando a gente recebe com amor, recebe com a mente renovada, recebe e aceita a verdadeira palavra de Deus. Então Paulo, ele sempre, apesar das dificuldades, apesar das lutas, ele sempre compartilha com alegria aquilo que ele conseguiu através da palavra de Deus. Não importa o que ele estava passando, as situações, preso, lutas, batalhas, dificuldades, mesmo assim, a maior alegria de Paulo era pregar o evangelho verdadeiramente. E o capítulo 2, que nos traz? O ministério de Paulo em Tessalônica, naquela cidade. E ele fala muito, ele compartilha o que ele passou. E vamos ler aqui, mais uma vez, um estudo da carta de Paulo. E ele diz: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o evangelho de Deus em meio a muita luta. Então ele já deixa claro que eles tiveram coragem. Eles tiveram o fortalecimento de Deus, a coragem, o fortalecimento de Deus para anunciar o evangelho em meio a tanta luta. Muitas vezes, quando a gente vai pregar, quando a gente tem um desafio de entregar a palavra, temos aquela insegurança, mas com Deus, com a presença de Deus, Deus nos dá a coragem de pregar e de anunciar, independente das lutas que passamos. No versículo 13, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, Paulo diz, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas. Paulo, há uma observação. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. O que Paulo diz? A busca é pela glória de Deus. Eles não estão pregando evangelho para agradar ninguém. Eles não estão pregando evangélico pelo seu próprio agrado, mas sim para glorificar ao Senhor. Aí no versículo aqui, ó, não para agradar pessoas. E no versículo 5, vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer vocês, quer de outros. Olha as 3 palavras que Paulo coloca: bajulação, pretexto e ganância. Qual é o propósito da pregação de Paulo naquele momento? Qual é o propósito que nós deveremos ter perante uma pregação, perante para quem prega, né? Ou para quem ouve? Qual é o propósito de pregar o evangelho? É bajulação? É pretexto? É ganância? Porque bajulação é a gente querer holofotes, a gente querer agrado, a gente querer status, a gente querer publicidade, vamos colocar assim. Pretexto, né? É alguma coisa em troca, algum favor. E ganância, ganância a palavra já fala, é por dinheiro, é por interesses, né? E aqui ele fala que não é por nada disso que eles pregam o evangelho. É Deus, e Deus sabe, Deus é testemunha. Ele não busca reconhecimento humano. Ele quer o reconhecimento de Deus. Ele está ali para agradar ao Senhor, para glorificar a Deus. Paulo faz por amor. É assim que nós deveremos fazer. Quando levamos a palavra de Deus, é sobre Ele, não sobre nós. Não devemos ter interesse
Que ninguém nos bajule. Muitas vezes você prega, a pessoa fala, oh, que palavra poderosa, você foi muito usado. Sim, usado por Deus, porque a palavra vem dele. É o Espírito Santo que habita naquele momento, que usa-nos para falar da palavra de Deus. No versículo 7, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe. Olha que gracinha. Como uma mãe. O que a mãe faz? A mãe quer cuidar, quer proteger um filho. E ele diz que quando ele foi pregar o evangelho, ele foi como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Olha que lindo. Paulo foi lá pregar, cuidar, dar a própria vida, porque Paulo corria riscos. Toda vez que ele saía de uma cidade para outra, Filipos, Coríntios, né, Tessalônica, então ele sempre correu risco por estar pregando o evangelho. Ele foi muito perseguido. Então, assim, ele estava entregando a própria vida por amor, por levar o evangelho. E por que ele levava o evangelho para essas pessoas? Por amor, por amar, pelo cuidado. Ele cuidava como os próprios filhos, como uma mãe, diz aqui. Porque vocês se tornaram muito amados por nós, irmãos. Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia, ele diz aqui, para não sermos pesados para ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Paulo, quando ele pregava, quando ele falava da palavra de Deus, foi muito desgastante, tinha uma fadiga, trabalhou dia e noite, porque muitas pessoas não aceitavam, tinham objeções, tinham críticas, mas ele fazia incessantemente, ele removia qualquer objeção, qualquer coisa contrária, era esgotante, era fadigoso, era muito cansativo, porém para ele aquilo ele fazia com alegria, ele não queria que aquilo ali fosse um peso, ele fazia com leveza, por amor a Deus e por um amor como mãe, porque ele diz, vocês nos tornaram amados por nós. Olha que lindo. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, que crerem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Ele volta a falar, exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna. Você vê que nos livros anteriores, Paulo sempre se preocupa como um pai, ama como um pai, corrige, exorta como um pai, dá testemunho das coisas que acontecem, das coisas que eles vivem, para que os filhos vivam de maneira digna. Digna como qual vida? Como a vida de Cristo. Ele usa através da palavra e ele corrige e ama como nós educamos nossos filhos. Muitas vezes a gente vai exortar um filho, vai corrigir um filho, mas é por amor, por amor. Olha só, de maneira digna de Deus, que nos chamou para seu reino e para a glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que os receberam de nossa parte a palavra de Deus. Vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, a palavra de Deus que atua com eficácia entre vocês, os que crerem. Né? Então ele fala assim, aquele povo de Tessalônica, eles aceitaram a palavra de Deus, eles creram na palavra de Deus, eles receberam verdadeiramente, não superficialmente, eles creram, aceitaram, foi como flechas no coração daquele povo, eles aceitaram mesmo. Muitas vezes a gente está em um culto, ou está em uma célula, ou recebe uma palavra, mas será que a gente crê nessa palavra? Será que ela penetra o nosso coração, a nossa mente, renova, traz mudança para a nossa vida? Toda palavra, ela não pode voltar vazia. Ela tem que entrar, preencher, corrigir, transformar, para que a gente aplique todos os dias aquilo que a gente aprendeu. Todos os dias, quando eu faço o estudo da palavra e trago para vocês, para mim, um aprendizado novo. Por mais que muitas vezes você já leu aquela palavra, você já estudou ela, mas a palavra é viva e eficaz. Ela se transforma, a gente recebe uma nova correção, um novo entendimento
e a gente usa aquilo novamente para nossa vida como um renovo. Por isso que a palavra é viva, ela é maravilhosa. E no versículo 14, porque vocês são irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que são aquelas igrejas que sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Apesar que aquele povo também passou por muita coisa, ele diz, eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e esses sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Então aqui ele diz, né? Muitos querem impedir que a palavra chegue em certos lugares. Não devemos permitir. A palavra ela tem que chegar para que haja salvação, para que almas sejam salvas através da palavra de Deus. Então Paulo coloca que ele sabe que muitas igrejas sofrem para que ninguém receba a palavra. E por que não querem que pregue a palavra? Para que as almas não sejam salvas, e não devemos permitir. Deveremos fazer o ID, levar a palavra, salvar vidas. Muitas vezes a gente não sabe que uma palavra vai salvar uma vida, que às vezes um testemunho vai salvar uma vida. Mas o nosso papel como cristãos é salvar vidas, testemunhar. Às vezes não é a palavra, mas é um testemunho de vida. O que Deus fez, o que Cristo fez na nossa vida. Às vezes esse vídeo de 14, 15 minutos que a gente entrega aqui, muitas vidas são salvas. Devemos compartilhar essa palavra, mandar para uma amiga, para um amigo, para um familiar, porque sempre tem alguém precisando ouvir algo de Deus. No versículo 17 ele diz, aqui fala sobre o que Paulo quer rever os tessalônicos, né? Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração. Ele diz que ele foi privado de rever aquele povo, mas não de coração. Ele foi privado fisicamente. Esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Olha que lindo, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Quantas vezes, minhas amadas, queremos ir na igreja, ir no culto, levar a palavra e visitar alguém, fazer uma boa nova, e Satanás nos impede de dar um novo passo. Foi como aqui, Paulo queria visitar aquele povo e Satanás o impediu. Não devemos permitir que Satanás nos impeça de ir numa célula, de ir num culto, de levar a palavra, de falar com amor. Aqui ele diz, Satanás nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? Em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? É uma pergunta que ele diz. Quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus, sobre a vinda do Senhor Jesus? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Você vê que vários livros Paulo fala da alegria. Ele fala das batalhas, ele fala das lutas, mas ele fala da alegria. Precisamos estar prontos, minhas amadas, prontas e prontos para a batalha, para o dia do mal, porque Satanás ele pode querer nos impedir de fazer algo bom para alguém, de receber uma palavra num culto. Não devemos permitir, devemos nos revestir da armadura de Cristo, da armadura de Deus, para que o dia da batalha conseguimos enfrentar o que vamos passar. Revistam-se da armadura de Cristo, para que vocês possam fazer o ID, pregar o evangelho, receber a palavra. Então, mude a sua mente, sejam alegres, estudem a palavra de Cristo e se revistam da armadura. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra entre no seu coração, renove a sua mente, que você seja alegre, alegre como Paulo foi em toda a sua história, que apesar das lutas, minhas amadas,
Que essa palavra te dê coragem e posicionamento para enfrentar as suas batalhas do dia, da noite, em qualquer tempo, em qualquer hora. Revista-se da armadura de Cristo, que você vai ser muito feliz. Você vai ficar preparada para enfrentar todas as batalhas da sua vida. Amém? Te agradeço mais uma vez, Pai, por permitir estudar a Tua palavra, levar a Tua palavra, pregar o Seu evangelho, Pai, para que muitas almas sejam edificadas e encorajadas a seguir o melhor caminho, que é o caminho de Cristo. Um beijo, amadas. Fica com Deus.